Meus amigos, hora de falar um pouco sobre união estável e principalmente no que diz respeito ao fim da união estável e as consequências nesse momento, ao término da união, as consequências naquilo que diz respeito à divisão do patrimônio, a chamada meação dos bens do casal. Vejam, depois da Constituição de 1988, a união estável, naquilo que respeita, naquilo que diz respeito aos desdobramentos, às garantias, aos direitos dos companheiros numa união, ela passou a ter mais ou menos a mesma proteção que um casamento. Vejam bem, este vídeo de hoje, nós vamos aqui abordar esse tema a partir de uma pergunta que nos fizeram recentemente. Recentemente, por meio das redes sociais, uma inscrita, uma seguidora perguntou: veja, doutor, estou com uma dúvida. No caso de uma união estável, sem documento, ela disse, sem papel, quando chega ao fim, a mulher tem algum direito? Veja bem, é ainda surpreendente que nos dias de hoje, com tanta informação, e talvez seja esse o próprio motivo, há muita informação e nem toda informação é boa informação. Às vezes é desinformação ou deformação. Vejam, surpreende um pouco que ainda hoje muitas pessoas têm uma dúvida assim. E de fato, deve haver muitas e muitas pessoas com essa dúvida. Será possível que um casal formam ali uma espécie de... enfim, eles se encontram, começam a conviver, essa união, e é uma união estável, essa união não tem ali nenhuma formalidade, não há papel, como sempre se diz. Será possível que quando chega ao final essa união, tanto o homem quanto a mulher têm algum direito nos bens, mesmo sem união estável? Quem é que tem direito a quê? Veja bem, pessoal, eu acabei de dizer que após a Constituição de 88, após o novo Código Civil 2002, 2003, conferiu-se à união estável a mesma proteção do casamento, no que diz respeito a direitos patrimoniais e outros direitos também. Vejam bem, nós temos em relação a bens, a divisão de bens, para os diferentes relacionamentos, as diferentes sociedades conjugais ou companheirismo no Brasil, nós temos aí diversos regimes de bens, de divisão de bens. Vocês já devem ter ouvido falar, de repente até estão casados, em regime de comunhão universal de bens. Há o regime também de comunhão parcial de bens. No Brasil, o regime legal de divisão de bens é o regime de comunhão parcial, divisão parcial dos bens. E veja, por ser o regime chamado de legal, é o regime que toca para os casos de união estável. Ou seja, todo mundo que consegue comprovar que viveu algum período com um companheiro ou com uma companheira em união estável, na hora da divisão de bens, vai incidir ali o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, presta atenção, o homem e a mulher se encontraram em determinado momento, não tem papel nenhum, não casaram, não foram até o cartório para formalizar a união estável por meio de uma escritura pública, nada. Mas toda a sociedade sabe que eles, a partir do dia X, passaram a conviver como um verdadeiro casal, como uma unidade familiar, como chama a lei. Ali eles exerceram, aos olhos vistos da sociedade, um casal com mútua ajuda, um casal onde eles, no dia a dia, estavam ali sempre se ajudando afetivamente, moralmente, familiarmente, domesticamente, e também essa ajuda, muitas vezes, até na labuta mesmo. Veja, este casal vive em união estável. Mesmo se a pessoa, prestem atenção, mesmo se a pessoa jamais fez um contratinho de gaveta, mesmo se ela jamais foi lá no cartório e colocou lá diante do tabelião, dizendo: tabelião, senhor tabelião, senhora tabeliã, nós queremos aqui oficializar nossa união estável, faça uma escritura pública. Mesmo sem nada disso, basta se comprovar por várias provas no dia a dia,
provas testemunhais, provas documentais. Há várias e várias formas de se comprovar que um certo casal conviveu determinado tempo em união estável. Hoje em dia, inclusive, nós temos ações desse tipo no escritório, ações em que um homem ou mesmo uma mulher entrou na justiça, nos procura para entrarmos com uma ação para reconhecimento da união estável, mesmo quando aquele companheiro ou companheira morreu. Reconhecimento de união estável pós-mortem, como se diz. Então veja, uma vez que você e seu companheiro, você e sua companheira, mesmo sem assinar papel nenhum, sem escritura pública nenhuma, se denota naquela situação por outros fatores, por outras provas que vocês viveram em união estável, como eu disse, em relação ao regime de bens, incide ali o regime da comunhão parcial de bens. Significa o quê? Que esses companheiros, a companheira ou companheiro que viveram em união estável, até em relação também à união estável homoafetiva, mulher e mulher, homem e homem, hoje em dia já plenamente consolidado e pacificado no judiciário brasileiro, na lei brasileira. Veja bem, união estável. Esses companheiros, a partir do primeiro dia, até o último dia, durante todo esse período em que se comprova que viveram união estável, esse é o regime de comunhão parcial, o que eles produziram juntos. O patrimônio que se acresceu naquele período deve ser dividido metade a metade. Cada um tem direito a cada 50%. Veja, ainda que a mulher durante, vamos dizer, 10 anos, que foi o período que durou essa união estável, ainda que a mulher tenha ficado apenas em casa, se é que se pode dizer apenas, cuidando do lar, cuidando dos filhos, dando aquele apoio moral, psicológico, afetivo e tudo mais ao homem, ainda que ela não fosse trabalhar com ele no pequeno comércio dele, etc., nada. Mas ela tem direito a 50%, porque ela se entende que a mulher, vamos dizer, mesmo ela ali do lar, ela cuidando das crianças, cuidando do homem, cuidando da roupa, cuidando do apoio moral, né? Ela trabalhou sim. Ela ajudou a conquistar esse patrimônio, tem direito a 50%. Muitas vezes também o homem dá esse tipo de apoio e a mulher que tem a maior renda, né? Hoje em dia, pessoal, isso é mais raro. O natural é que ambos trabalhem, mesmo que o homem ou a mulher, um deles é que tenha a maior renda, não importa. Todo aquele patrimônio que um e outro acresceu na constância da união estável vai ser dividido ao meio. Na união estável, você, companheiro, só não vai ter direito àquilo que ela já tinha antes. Se ela já tinha um patrimônio antes de começar a união estável, se ele já tinha um patrimônio, independente da origem, antes de começar a união estável, isso não vai entrar na divisão 50-50. Se já durante a união estável, é uma dúvida que muita gente tem, quer ver? Se já durante a união estável, José e Maria recebe um dinheiro vinda da herança do pai de Maria, da mãe de Maria que faleceu, José vai ter direito? Não. A herança não comunica, a herança não entra para a divisão 50%. Estou falando um pouquinho mais, avançando um pouco mais, mas só buscando responder essas dúvidas principais que se tem em relação à união estável. Pessoal, a dúvida então da nossa seguidora era: doutor, eu vivi uma união estável com meu companheiro. Agora a união estável chegou ao final. Nossa união estável é informal, não tem papel nenhum comprovando isso. Eu tenho direito a metade do patrimônio, alguma parte, eu diria, se você conseguir comprovar, por meio testemunhal, por outras provas, que existia a união estável, não é difícil de comprovar, que existia a união estável, você vai ter direito sim. Você e seu companheiro vão ter direitos em relação uns aos outros, direito patrimonial, 50% do que foi construído durante a união estável. Muitas vezes, um tem menos condição, a outra tem. Pode pedir pensão alimentícia durante um tempo, não para as crianças só, mas para a mulher também. Então, preste atenção nisso. Hoje em dia, no direito de uma forma geral, principalmente no que tange aquilo que se busca para homenagear a dignidade humana, a subsistência básica das pessoas, prevalece muito mais do que a formalidade do papel, prevalece a realidade,
o princípio da primazia da realidade. Tá bom, pessoal? Então essas foram as dicas. Há muito e muito o que falar sobre todo esse contexto de união estável, os direitos dos companheiros, a gente vai falando aos poucos. Essa foi a dica de hoje.